acreditar até no que não se vê. Vale a pena confiar. E num verso meio clichê, é confiando em alguém que alguém confia em você. E com essa poesia do Braulio Bessa, eu apresento mais um Viva Bem. Hoje com a participação brilhante de uma mulher forte, inteligente, batalhadora e que luta em prol da causa da inclusão de surdos na sociedade. E eu estou falando dela, nada mais nada menos que Aldenora Machado, uma mulher humilde que muito fez e que muito fará pela cidade de Quixeramobim, o nosso querido coração do Ceará. Aldenora, seja bem-vinda aos estúdios da Sertão TV, ao programa Viva Bem. É um motivo de muita honra e satisfação saber que você existe, conhecer as suas lutas e saber da sua luta incansável pela inclusão, pelo respeito e pela igualdade. A nossa gratidão por tudo que você é, por tudo que você faz e por tudo que você representa. Tanto elogio desse, né, que eu vou me sair, hein? Ailane, obrigada pelo convite, eu que agradeço, né, essa oportunidade de trazer aqui não vou dizer um exemplo, né, mas alguns depoimentos que possam ajudar as pessoas, né, a pensar diferente, a pensar a vida diferente, né, que eu acho que a gente tem que... Eu sempre digo que nós vivemos um processo de construção, né? A gente só para de se construir quando a gente morre. Então, nesse processo, a gente tem que cada dia estar melhorando, né? E trazendo essas melhoras para aquelas pessoas que a gente também gostaria que pudesse crescer, como você cresceu, né? Então, parabenizo também a você pela essa desenvoltura, né? Então, é muito bom saber da sua perspectiva histórica, saber da sua formação, saber da sua desenvoltura frente ao município. Agora eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua formação, da sua área de atuação, das ações que você vem desenvolvendo ao longo do tempo, que você contasse pra sua vida, né? Para todos nós. Porque existem muitos tipos de conhecimento, mas eu costumo pensar que o conhecimento vindo, a aprendizagem, melhor especificando, que vem do exemplo, ela é tão importante quanto aquela aprendizagem teórica. Você ver práticas, ver pensamentos, comportamentos, é algo que agrega muito, né, na nossa vida. Eu acho até, assim, bem mais importante, né, o exemplo do que a teoria, né? A ação do que a teoria. Bom, a minha história, eu acho que se eu for contar detalhadamente aqui, é uma coisa assim, é imensa, certo? Mas eu vou tentar resumir, né, fazer um resumo bem rápido do meu processo educativo, né? Eu sou da zona rural, né? Meus pais são agricultores, né? E eu trabalhei na zona rural com todo orgulho. Até meu pai, eu tinha 7 irmãos, né? Todos pequenos. E meu pai sempre costumava levar os filhos, quando chovia, né, para a roça, para plantar arroz, feijão, milho. E era assim, um momento tão feliz, aquele momento, que eu nunca esqueço, sabe? Sempre quando eu estou vivendo outros momentos felizes, eu fico comparando, será que eu estou mais feliz agora do que antes, né? Então, eu fiquei até os 14 anos na zona rural, certo? E eu estudava, assim, minha mãe no começo, minha mãe, apesar de ser uma pessoa analfabeta, ela era uma autodidata, ela aprendeu a ler, escrever, tudo sem a escola. Gostava muito de ler a Bíblia, sabe? Era uma pessoa muito sábia, apesar do pouco conhecimento, de não ter uma formação, ela era muito sábia. Então ela colocava sempre pessoas para ensinar a gente em casa. Sempre a gente tinha um professor, desde criança, em casa, dando aula, e depois na minha comunidade, que é do São Bento, a gente tinha uma escola, né, que a gente ficou lá até a 5ª série, até a 4ª série, eu acho, eu fiquei até a 4ª. Depois eu vim morar na cidade e naquele tempo, não sei se você você é muito jovem, não pegou essa época, né, que as famílias que moravam na zona rural, que tinha algum filho que queria estudar, geralmente tinha um padrinho, um tio, alguém na cidade que recebia, que acolhia, né. Então eu fui acolhida por uma tia, por uma família dos meus tios, e depois por alguns amigos que também eu passei muito tempo ainda, até chegar ao ginásio, né, ainda estudando, e até o concurso de Miss, que depois eu vou falar um pouquinho, que foi que me libertou, sabe? Então, eu fiquei muito tempo dependendo dessas ajudas, certo? Dependendo da bondade das pessoas, né? Que isso aí também foi um exemplo de vida para mim, quando eu via o que as pessoas faziam por mim.
Aí eu ficava assim, poxa vida, eu tenho que fazer também isso. Por isso que eu sempre falo que o que é importante, o que é bom, a gente deve mostrar, né, como exemplo, para que as pessoas possam copiar. E então quando eu cheguei na cidade, eu acho que era uma menina bonita porque eu desfilei, passei logo a desfilar, né? Eu fui Glamour Girl, naquela época o gerente de banco que vinham para cá, as esposas, tinha um trabalho social, né? Então nessa época as esposas de gerente de banco, Banco Nordeste, Banco Brasil, formavam um grupo de trabalho social e eu fui convidada para desfilar como Glamour Girl. Não sei se você já ouviu falar, Glamour Girl é como se fosse a moça mais bonita da cidade. Sim. E eu participei desse desfile, ganhei. Então, a minha finalidade maior do desfile era eu ganhar, porque eu ganhava roupa, ganhava sapato, e eu não podia comprar, né? Então, cada desfile que eu participava, aquele grupo de pessoas que estavam envolvidas naquele desfile, conseguia o patrocínio, né? Eu ganhava prêmios e tudo, isso aí me ajudava a me manter, né? Então, logo depois eu ganhei para a rainha do colégio, quando eu fui estudar no colégio estadual, né? Fui rainha do colégio, né? Depois, né, nesse processo, eu fui rainha do município, Miss Quixeramobim, né? E continuando nesse processo, eu cheguei ao Miss Ceará, né? Concorri ao Miss Brasil, no Rio de Janeiro, certo? Então, nesse processo da beleza, foi aqui, né? Na parte da formação, eu me formei, né? Terminei o 2º grau, né? Eu casei. No concurso eu fazia, acho que entrei já um pouco atrasada, um pouco não, quando eu morava na zona rural, quando eu vim morar aqui já estava bastante atrasado, né? Acho que eu vim estudar aqui com 14, 15 anos para fazer a 5ª série, enquanto que hoje 15 anos você faz o ensino médio, né? Então eu terminei, eu fazia acho que a sexto ginasial na época, e sétimo ginasial. E fui desfilar no Rio de Janeiro, todo aquele processo de desfile, passei o ano inteiro desfilando, né? Não tinha nem quase tempo de estudar, porque era o tempo todo desfile, e chamada para participar de mesa de desfile, né? De julgamento. E eu viajei o Ceará, olha, vários estados do Brasil, né? Para desfilar, e fui muito bem aceita, e foi assim, uma vida muito maravilhosa nesse período para mim, certo? E eu terminei depois, casei logo em seguida. Arranjei um namorado, né, um noivo, que eu não tinha nem namorado, nunca tinha namorado, assim, tinha tido um namorozinho, assim, bem rápido, né, mas namoro mesmo, assim, nunca tive, aí foi o primeiro namorado praticamente, casei, e foi essa pessoa que me deu toda a condição, porque como ele tinha toda a condição, ele era uma pessoa aqui na cidade muito querida, né, tio do Serginho aqui, era médico muito conceituado aqui, naquela época, né, tem o quê? 50 anos atrás, 55 eu acho, um médico numa cidade do interior era uma estrela, né? Ele brilhava mesmo, ele tinha toda assim, uma aceitação da população, era um deus, né? E meu esposo, como ele era muito caridoso, uma pessoa muito humana, ele também tinha esse lado de ser muito reconhecido, né? Por conta dos trabalhos que ele fazia em prol das pessoas, de ajudas, né? Além do médico, né? O trabalho, outras questões que ele também resolvia. E aí eu casei, eu fui terminar o ensino médio, mas meu sonho era fazer uma faculdade. Só que eu tive logo filho, eu tive 6 filhos, né? Um assim, pertinho do outro. Os 3 primeiros foi bem próximo, depois os 3 últimos mais distantes, 2 anos e meio de distância do outro, mas eu fiquei muito atarefada com muita criança, né? Para cuidar. E além do mais, eu tive 4 filhos que são deficiente. Eu digo deficiente porque a gente ainda com esse, existe essa nomenclatura, mas na verdade eles nem são deficientes, eles são surdos. E surdos hoje não são mais tidos como deficientes, são pessoas que têm apenas uma diferença de comunicação, né? Enquanto as pessoas que são ouvintes falam oralmente, os surdos falam com as mãos, mas falam a mesma mensagem, certo? Então eu terminei o ensino médio, né? E fiquei assim, cuidando dos filhos, e também eu fui trabalhar com a dona Zula Carneiro no CSU. A esposa dela era o prefeito, me convidou para tomar conta do CSU. Se você não ouviu falar, o CSU era assim, como uma espécie de Secretaria da Ação Social do município. E aqui em Quixeramobim, a gente tinha um trabalho muito significativo, certo? A gente conseguiu fazer um bom trabalho, assim, com o apoio da dona Zula, que ela era a primeira dama muito atuante, né?
E eu fiquei 10 anos no CSU, né? E aí todo esse processo, os filhos deficientes tinham que morar em Fortaleza para estudar, porque aqui não tinha nenhum recurso, né? Aí eu trabalhando na ação social e a vontade de estudar. Então quando eu tinha 50 anos, eu fiz o vestibular na FECLES que passei. Exatamente para o curso que eu queria, que era História. Aí foi assim, para conciliar tudo isso aí, a vida de estudante, de trabalho, né, e também de mãe, de filho deficiente, foi muito complicado, né? Precisava ser muito resiliente para conseguir resolver e dar conta de tudo, né? Porque era casa em Fortaleza, casa aqui, eu tinha uma fazenda também, uma casa na fazenda para tomar conta. Eram as crianças que eu trabalhava, né? Crianças no CSU, crianças com idosos, grupo de pessoas idosas, grupo de artesãos. Então é assim, uma loucura de muito trabalho, mas graças a Deus eu consegui chegar ao fim, né? E ter mais assim, tempo para cuidar, voltar a um trabalho mais para as pessoas surdas, que é isso que eu te falei, né? No começo, trabalhar com crianças surdas e tentar, como eu estava conseguindo muito sucesso com meus filhos, né? São 4 filhos surdos, na minha família são 7 surdos, porque são os 4 filhos surdos e os genros e noras que são surdos também. Então, Rayane, dos 7 todos, só tem um que não é professor. Todos são professores concursados da Universidade Federal do Ceará e do IFCE. Então, quando eu vi todos os meus filhos já se projetando na vida, já com seu caminho construído, né, ou em construção ainda, mas já com bastante vitórias, né, eu pensei em fazer algo pelo surdo de Quixeramobim. Aí foi quando eu comecei, em 2002, um projeto de inclusão educacional e social dos surdos na Escola Padre José, colocando todos os surdos na escola. Então, esse resultado, hoje, o resultado desse trabalho hoje me encanta, né, me orgulha, porque este ano, agora em dezembro, nós estamos formando 5 surdos na universidade. Surdos que saíram desse projeto, né? Então, o Quixeramobim é um exemplo, porque não tem nenhum município da região centro que tenha esses surdos assim como nós temos aqui na faculdade. É uma trajetória de muito sucesso, mas com certeza de muitas lutas, de muitas iniciativas, de muitas abdicações também. Dentro dessa perspectiva, se você pudesse usar palavras que definem a sua trajetória, mediante tudo que você citou para todos nós e todas nós que estamos te escutando, quais palavras seriam essas? Eu vou citar uma palavra que eu até citei aqui na entrevista, que é a palavra resiliente. Resiliência. Eu acho que você tem que ser resiliente. Tem que ter coragem, força, determinação para você fazer aquilo que você quer, e todo mundo consegue. Eu acho que aquilo que você... a dona conseguiu isso, será que eu vou conseguir? Consegue. Eu sempre procurei assim, me espelhar em pessoas de sucesso, né? E sempre achei, se fulano conseguiu isso, por que eu não consigo? Se fulano fez isso, por que eu não faço? Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter humildade. Humildade é tudo na vida. Se você não for humilde, você não constrói nada, né? Tem pessoas que às vezes, né, vêm do nada e se projetam e depois esquecem suas raízes, né? E às vezes voltam para onde saíram bem assim, né? Sem ter nada para contar, sem ter uma história, sem ter, né, uma coisa que tenha servido de exemplo para alguém ou para ela mesma, né? Então eu acho que a gente tem que ser assim, ser pessoas assim. Essa questão da humildade, eu acho que é fundamental. Em tudo que você vai fazer, você deve estar humilde, pé no chão, né? Nada de querer voar, nada de querer superar os outros, né? Você está se superando você mesmo, né? Com seu esforço, sem querer pisar em ninguém, né? Sem querer humilhar ninguém. Mas essa questão da humildade, que é muito importante. É um exemplo de mulher, de mãe, foi nossa Miss Ceará. Está à frente de um projeto onde coloca-se o surdo na universidade, o surdo na escola, onde promove a inclusão, a igualdade. Foi também primeira-dama de Quixeramobim e essa é a nossa entrevistada de hoje, a nossa querida Aldenora Machado, que muito fez e continuará fazendo. E nós vamos para os intervalos comerciais e daqui a pouquinho nós voltamos com mais emoções e com mais histórias, porque conhecer novas histórias é também viver bem. Até já!
Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá amigos, eu sou Sergênio Cruz e estou aqui no canal 180 da BrisaNet, a TV que está com uma programação diferenciada e imperdível. Se ligue você também na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. BrisaNet. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Volta com mais um bloco do programa Viva Bem, hoje recebendo a grandiosa Aldenora Machado, Miss Ceará, Miss Quixeramobim, mulher que luta em defesa da causa dos surdos na cidade de Quixeramobim, com certeza no Ceará e no Brasil, foi nossa primeira dama, é mãe, é historiadora, vale salientar isso, e é uma mulher que serve de exemplo para muitas outras mulheres, inclusive para mim. E dando continuidade, eu percebi que no primeiro bloco você exaltou com muito carinho e com muita força a figura do seu pai, a figura paterna. Então eu te pergunto, com esse homem forte que fez 100 anos, né, agora, um abraço forte para ele, né, muita saúde, muita paz. Qual a maior lição que você aprendeu com esse homem? Rayane, são tantas, né? Mas eu diria que seria a honestidade. Meu pai criou a gente assim, num regime de honestidade, assim, de respeito ao outro tão grande, sabe? Que hoje eu fico pensando, né? Olhando assim, volta fita, né? Lá atrás, quando nós começamos, quando eu era criança, já adolescente, eu fico pensando como é que a pessoa que não tinha uma formação tinha tanta sabedoria, né? Para passar pra gente, né? Então, naquela forma que a gente sabe que as nossas famílias antigamente, aquela família muito, como é que a gente autoritária, né? Que os pais, geralmente os pais eram autoridade para os filhos, né? Meu pai era muito autoritário, sabe? De assim, ele que mandava e tudo, mas assim, conseguiu fazer com que a gente respeitasse. O respeito ao outro é fundamental, né? Que a gente aprendesse a respeitar o outro, a respeitar o próximo, que a gente
exaltasse sempre essa questão da honestidade. Ele sempre falava, sempre estava mostrando, olha, isso aqui a gente tem que ser honesto. A gente não pode tirar proveito daquilo que não é da gente. Isso aqui não é seu, então nem pegue. Isso aqui é uma criança, não é seu, não pegue. Meu pai e a minha mãe principalmente. Porque naquela época a educação ficava mais entregue à mãe, né? O pai era mais na questão de manter a família, né? Assim, lutando pela sobrevivência. No caso da agricultura, eu peguei ano de seca, uma seca de 58, que foi um período terrível, né? De muita fome, de muita miséria, de muita gente sofrendo, né? E eu vi o quanto meu pai sofria para manter a gente, para dar comida a 8 filhos, né? Sem ter uma renda de nada, sem ter a safra que ele sempre mantinha ali, que era o algodão, era o feijão que ele vendia para manter e passar o ano sem ter nada. E eu vi assim, mesmo ele com toda essa dificuldade, assim, se mantendo na honestidade, sem querer nada de ninguém, sabe? E que não, tudo tinha que ser através do trabalho. Tudo ele sempre dizia, a gente tem que conseguir através do trabalho. Nada que não queira nada do outro, né? Então, esses valores aí são os valores que realmente ficam, que constroem a gente, né? Que constroem a nossa vida. São os valores, né, da educação, essa educação que a gente tem no lar, que hoje está muito rara, né? A gente vê hoje as famílias muito desestruturadas, né? Porque o pai e a mãe não têm mais, assim, domínio do seu filho. Quando eu digo domínio, é assim, conseguir o respeito, né? Geralmente, um adolescente hoje com 13, 14 anos já não quer mais saber de pai, mãe, no respeito. Então, a gente vê também, assim, essa questão da família, né? Da base, porque às vezes, como eu vi meu pai, como a gente teve base, né? Era uma família de pessoas humildes, mas toda com a base estruturada, na honestidade, no respeito, a gente conseguiu, né? Passar isso à frente. E as famílias hoje, a gente parece que, não todas, né? Mas muitas famílias não tem isso. Os pais às vezes não ensinam esses valores. Acham que querer bem o filho, amar o filho, levar para uma loja, dar o melhor presente, que sem poder, né? Sim. Como eu vejo, né? Ai, meu filho quer um patinho, minha filha quer um patinho, como eu vi um dia desse. Ah, eu vou fazer um empréstimo para comprar um patinho para minha filha. Eu vou pedir emprestado para comprar. Meu Deus do céu. Tem que ensinar essa criança, mostrar que se você não tem condição, ela não pode fazer aquilo que vê que o outro está fazendo porque tem condição. Ai, porque o filho de fulano tem, a minha filha vai ter também. Não. Procure dar ao filho os valores, ensinar os valores morais, a educação, o respeito e a honestidade. Porque esses valores nunca eles vão sofrer na vida por falta disso aqui. Vai ser a projeção da vida do jovem, da criança, do jovem, da pessoa, né? As pessoas se projetam com o conhecimento, com a educação, com respeito ao próximo. Não é com bens materiais, né? Porque os bens materiais você tem hoje, amanhã, você vem, você não trouxe nada e você volta, você não leva nada. Para que você querer tanta coisa, tanta futilidade, tanta bobagem, se você sabe que você veio, você não trouxe, você volta, você também não leva. Então, se é de você ficar gastando, fazendo as coisas que não pode, sacrificando a família para manter um padrão de vida de um filho que você não pode, olha, gente, a maior deseducação que se faz é isso. É você querer manter o padrão de vida de um filho, de uma filha, dando coisas que não estão no seu poder, que você não pode. Né, que você não conseguiu, então, muitas vezes compra fiado e não paga, né? Ai, minha filha quer uma calça de marca, eu vou tirar na boutique e tal, vai lá, compra e não paga, né? Dando prejuízo às pessoas, dando um mau exemplo, porque aquele filho viu aquilo ali, depois vai querer fazer também, copiar o que a mãe fez ou o pai fez, né? Então a gente tem que trabalhar com a família da gente, ensinando as coisas boas, né? As coisas que eles vão levar para a vida inteira, que não tem ninguém que compre. Então, nesse mundo onde nós sabemos que há muita priorização do ter, que nós façamos a diferença, que nós valorizemos aquilo que nós somos, aquilo que não se define com palavras, aquilo que não se compra com finanças, mas aquilo que se alimenta dia após dia dentro do coração.
que vão ser concretizadas nas atitudes, né? Então esse é o meu pedido, é o nosso pedido para vocês. Valorizem aquilo que vocês são. Os pais, a família, a história, a trajetória e tudo aquilo que você pode fazer de bem ou de bom, melhor especificando, pelo outro. Porque fazer pelo outro é também fazer por nós mesmos, né? Dentro dessa perspectiva, você fala com muita ousadia, com muita força e muita inteligência sobre a sua trajetória. Aí eu faço outra pergunta, que é até uma pergunta muito complexa para muitos de nós, para todos nós. Se você pudesse definir a felicidade, tendo em vista tudo que você viveu, qual definição você daria? Railane, eu trabalhei 10 anos no CSU, Centro Social Plano, né, que você trabalhava com todo tipo de pessoas, né? E uma frase que eu nunca deixei de ter atrás da minha cadeira no birô era essa: a felicidade consiste em fazer o outro feliz. Pronto. Essa frase, apesar de ser pequena, é uma coisa assim muito forte, né? Porque às vezes a gente vive buscando a felicidade, né, nas coisas de comprar uma roupa, comprar um carro, comprar um sapato, comprar isso. E esquece de fazer algo realmente que vai dar felicidade, que é você dar a felicidade para alguém. Porque quando você divide, quando você passa a felicidade para alguém, você recebe assim, sabe? Com tanta força, com tanto, assim, o dobro não, é muito mais que você recebe do que você dá, entendeu? Então essa frase era assim, eu fazia o cartaz e quando estava velhinha eu mandava repetir a frase: a felicidade consiste em fazer o outro feliz. Outra frase que também que tinha lá também no meu birô, sempre teve lá ao lado, era essa: sempre olhava e dizia assim: eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Então essa frase eu achava muito forte também. Eu sempre, né, tinha ali na minha visão. Diariamente me sentava ali, eu olhava, eu não posso esquecer isso, né? Então a gente ia lá trazendo isso para as ações, né? Tirar da teoria e colocar na ação. E isso aí ia fazendo a felicidade. Como ela falou muito bem no início, tão importante quanto as palavras, quanto os conceitos, as teorias, é a nossa prática da simplicidade, da humildade, do amor ao próximo. Nós não estamos falando na perspectiva de perfeição, porque a perfeição não existe. Não existe. É uma incógnita. Nós somos um processo de construção. Nunca a gente vai, né? Mas que nós busquemos ser melhores a cada dia. Pedir perdão quando for necessário, se redimir quando for preciso, mas fazer o melhor de nós dia após dia, por aquelas pessoas que nós amamos e também por aquelas pessoas que nós não conhecemos, porque essas também carecem de muito amor. Infelizmente estamos chegando ao fim da nossa maravilhosa entrevista. Para mim foi uma honra e uma emoção muito grande poder entrevistar uma mulher tão grandiosa como você. E eu queria deixar a palavra final com você, que você deixasse uma mensagem para as pessoas de casa, nesse momento direcionada aos surdos. Pessoas pelas quais você luta dia após dia, pessoas nas quais você acredita, que você ama, porque o amor, para mim, é um dos maiores sentimentos existentes. É o amor que move o mundo, né? Bom, como você falou especificamente, pediu para minha mensagem sempre especificamente para os surdos, né? Eu quero dizer, mandar essa mensagem para as famílias de pessoas surdas, né? Quantas tem por aí, esse mundão afora, que não conhece às vezes no filho, não procuram saber o que é um surdo, não procuram conhecer quais são as suas capacidades, o que é que ele é capaz de fazer, né? E às vezes tratam até como uma pessoa que... Eu já vi ser tratado como louca, né? Uma pessoa surda ser tratada pela família como uma pessoa louca, né? Então, eu queria dizer que eu tenho 4 filhos surdos, como eu falei, já que eu tenho 7 surdos na família. São 4 filhos e 3 genros e noras, né? E todos são 7, né? Todos 7 são pessoas bem-sucedidas. Dos 7, 6 são concursados na Universidade Federal. Apenas um trabalha na empresa de computação, não quis a área de professor, né, da área de docente, foi ser
funcionário da empresa de computação. Os outros são todos professores da Universidade Federal do Ceará, do IFCE. Minha filha Sula trabalha na Universidade Federal de Natal, Rio Grande do Norte, que ela casou e foi morar lá. A única que casou com ouvinte, porque são 4 surdos, desses 4 surdos, só uma casou com ouvinte, que escuta, né? Os outros casaram com surdos. E ela também é professora, ela fez mestrado também, né? E ela trabalha com a língua de sinais, ensinando nas universidades, que agora é uma disciplina obrigatória, né? E os outros filhos também, meu casal, meu filho com minha nora estão terminando doutorado, apesar de mestrado, estão terminando doutorado, também são concursados da Universidade Federal do Ceará. Meu filho era coordenador do curso de Letras Libras, que agora ele saiu porque ele ia fazer um doutorado na Alemanha, que inclusive está aguardando só a pandemia permitir, né? A Covid permitir, né? Para poder viajar. E quem está sendo agora coordenador do curso é meu genro, que também é surdo, também tem mestrado, né? Então eu quero mostrar isso para que as pessoas compreendam que toda pessoa é capaz, né? Faltam o quê? Faltam as condições, né? Muitas vezes, quantos surdos são altamente inteligentes, às vezes ficam até mesmo perturbados mentalmente, porque são tão inteligentes que extrapolam, né? Sim. E não são aproveitados, não estudam, não tem condição nenhuma de crescer, né? É por isso que depois que eu formei meus filhos, estava no processo de formação dos meus filhos, eu pensei em Xeramubim. Eu disse, não, assim como meus filhos estão progredindo, estão nesse caminho que eu sei que é o caminho do sucesso, eu tenho que retribuir o que Deus está fazendo comigo, fazendo algo pelo sul da minha terra, de Xeramubim. E foi assim que eu comecei o projeto, em 2002, na Escola Padre José, com a professora Tânia, que passou a ser intérprete, e outros professores, né, da época. Minha filha veio de Fortaleza, como ela sabia língua surda, que não tinha língua de sinais. A minha filha já tinha se formado em pedagogia e era profunda conhecedora de Libras, né? Ela veio ensinar a língua de sinais para o surdo. E essa língua de sinais que deu essa condição para que eles hoje estejam, agora em dezembro, eram 6, um desistiu, mas 5 estão se formando em pedagogia também. Muito bem. E se Deus quiser, os 5 vão ser também professores aqui em Xeramubim. Eu vou lutar por isso, já disse a ela, eu vou lutar, que eu quero que eles aqui multipliquem os conhecimentos, passem para frente o que eles aprenderam, né? E tentem também fazer o processo que eles passaram, né? Colocar surdo na escola e levar para frente, trabalhar a família. A gente tem que trabalhar com as famílias, porque falta muito essa questão do conhecimento. A família às vezes não luta porque ela não acredita, porque ela não conhece, né? Como a sociedade também não respeita porque não conhece, né? Às vezes um surdo vai matriculado numa escola e eu escutei já professor dizer que tem medo daquele aluno surdo, que não sabe como se comunicar. Tem uma série de problemas, uma série de questões que a gente tem que repensar, né? E dar um direcionamento para que as coisas aconteçam, que a gente saia dos conteúdos, saia, né, das conversas, das falácias, e a gente passa a agir, né? Que são com ações que a gente constrói. E essas foram as palavras finais da nossa maravilhosa Aldenora Machado. Muito obrigada de coração. É uma honra e satisfação, reitero aqui. E a vocês que nos acompanham, o nosso muito, muito, muito obrigada. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi, eu sou a Milene Dott e eu estou na Sertão TV. Leve a mais nova TV para sua casa e desfrute de um conteúdo que é feito para você. Sertão TV, feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no supermercado JV. Você não vai perder essa, né?
Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Sertão TV, feita para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. O governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa. Tem o pagamento das contas de luz e de água, Vale Gás, ampliação do cartão Mais Infância e auxílio catador. Tem kits de alimentação, aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual. Tem auxílio financeiro, parcelamento do ICMS, isenção do pagamento dos equipamentos do Estado, do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar. Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a Lei Aldir Blanc. Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte, ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo, além de apoio ao transporte público. E para os microempreendedores, tem o Ceará Cred. Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo. Promover justiça social também salva vidas, dentro e fora dos hospitais. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa. Estamos em mais um bloco do programa Viva Bem e nesse exato momento entrevistaremos uma mulher de Quixeramobim, que tem suas raízes fincadas na força, na determinação, na coragem, na inteligência e em muitas qualidades que fazem dela uma mulher inesquecível para nosso município e para todo o Sertão Central. E sem mais delongas, hoje estou recebendo Vládia Simão, a tão amada, a tão querida e a tão competente professora, diretora, secretária de Educação também, Vládia Simão. Mas, para fazer essas apresentações maravilhosas, eu deixo a encargo dela, que é a nossa entrevistada de hoje. Olá, tudo bem, Rayane? Tudo bem. Posso cumprimentar as pessoas que vão assistir, que vão acompanhar, né? Pretendo falar aqui um pouco a respeito da minha vida como professora e estou às suas ordens, à sua disposição. Excelente. Então, como vocês muito bem sabem, o intuito do nosso programa, que é o Viva Bem, é elencar histórias, possibilidades, práticas que despertem um lado bom da vida, onde vocês possam perceber que viver bem está nos detalhes. É uma profissão, é um hábito de alimentação saudável, é uma atividade física, é escutar música, é fazer arte, é estar relacionado ao artesanato e à culinária e é também ter histórias no ramo da educação, no ramo do esporte e no ramo do lazer. E agora, a nossa querida Vládia fará uma excelente apresentação de poesia pra gente, não é isso? Pois é, então poesia é assim, quando a gente lê uma poesia, parece que o coração da gente reflete tudo que está escrito, vai direto no nosso coração. E a poesia que eu vou ler aqui para vocês, para nós todos, é do excelente poeta nordestino e muito inspirado Braulio Bessa. É uma poesia linda como todas as poesias que ele escreve. Essa aqui tem o título muito sugestivo. O título é Medo. Olha que coisa linda. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. E que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair
não lhe impeça de voar, que o medo das feridas não lhe impeça de curar, e que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Repare, se há medo de perder, é sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é sinal para tentar. E se há medo de ir embora, é sinal para ficar. Pronto, Rayane, estou aqui. Estamos aqui. Então, se há medo de ir embora, é sinal para ficar. Abracem as pessoas que vocês amam, valorizem, cuidem. O tempo é muito curto e ele só tem significado quando você encontra em outras pessoas um significado também para viver. Quando encontra em você e também no outro. Porque, como já dizia Vygotsky, é através do outro que eu me torno eu mesmo. Não é isso? Agora, sem mais delongas, gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite. Temos uma admiração excessiva pela sua trajetória, pela pessoa que você é. Não somente pelo que você fez, mas por tudo que você é e representa para tantas pessoas, inclusive para mim. Agora, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Qual a sua área de atuação? Em quais locais de Quixeramobim você já atuou? Quais profissões você já exerceu? Que dentro do ramo da docência as possibilidades são muito amplas, não é isso? Então, desde criança, eu quis ser professora. Ser professora nunca foi uma segunda opção. Então eu vou ser professora. Não, não foi assim. Eu vou ser professora, sempre quis. Quando a gente é criança, a gente brinca de ser professora. Pois eu brincava de ser professora. Mas eu já sabia que aquilo ali um dia seria a minha realidade. Porque essa foi a minha escolha. E então eu abracei essa profissão por querer mesmo, por escolher de verdade. E foi assim uma realização. A sala de aula para mim foi sempre um local assim onde eu me encontrava mesmo como profissional, como pessoa. Então foi sempre com muito prazer, foi sempre de todo o coração que eu estive numa sala de aula, desde o primeiro até o último dia em que eu fui professora. Também tive a oportunidade de trabalhar dentro da educação, né? Mas assim, no outro setor, sem ser a sala de aula. Porque eu trabalhei no então Colégio Estadual Dr. Andrade Furtado, onde eu fui aluna, fui vice-diretora, fui diretora durante 12 anos. E também trabalhei na CRED 1. Na época era DERE, hoje é CRED 1, Fortaleza, porque eu morei lá um período. Também trabalhei na Secretaria de Educação do Estado, na SEDUC, e fui secretária de Educação aqui de Quixeramobim também. Em todas essas etapas, todas elas ligadas à educação, em que eu me via sempre como professora, aprendendo sempre. Dentro dessa perspectiva de educação, de docência, de sala de aula, quais características você considera fundamentais ao exercício da prática em sala de aula? São muitas, né, as características, mas eu vou destacar duas assim que eu considero essenciais. O professor, a professora, tem que ter responsabilidade e sensibilidade. Responsabilidade porque eu, como professora, o que eu fiz na sala de aula reflete nas pessoas que estão ali comigo, como alunos. Isso não importa a idade do aluno que esteja ali, criança, ou então aluno de ensino médio, ou até mesmo adultos que já estejam cursando uma faculdade. Mas eu tenho a responsabilidade de tudo que eu faço, eu sei que reflete naquelas pessoas. E isso nos traz assim uma responsabilidade muito grande. Eu, como professora, sempre estive atenta a essa responsabilidade. E destaco também a sensibilidade, para a gente ultrapassar a questão assim, quem está ali é o meu aluno, é a minha aluna, mas é uma pessoa.
é um ser humano, com todas as suas diferenças, com todas as suas peculiaridades, com tudo que eu tenho que entender, compreender, conhecer e respeitar. Então, responsabilidade e sensibilidade são essenciais e indispensáveis à docência. Palavras de uma sábia mulher que tem um coração gigante, que antes de ser professora, antes de ser secretária, antes de ser diretora de escola, é uma mulher que tem muito carinho na alma, muita sensibilidade no coração, que com certeza nos passa lições muito fortes, principalmente de olhar o outro com carinho, com respeito, com cuidado, com muito zelo, né? Mas agora me conte uma coisa. Dentro dessa questão da docência, qual a maior lição que você já aprendeu? Quando eu passei muito tempo na sala de aula, 25 anos, assim, ou que não estivesse em sala de aula, mas estava sempre ligada à educação. Você não tem ideia do que a gente aprende, muito mais do que ensina. Então, a gente aprende a conviver com as pessoas, e isso é assim uma coisa muito importante, porque é dessa vivência que a gente vai fazendo a convivência. E é aí que eu vou gostando e me fazendo gostar. É bom gostar das pessoas, mas é bom que as pessoas gostem da gente. Porque quando você está em comunidade, quando você está com as outras pessoas, você gosta das pessoas e as pessoas gostam de você, automaticamente tudo que você faz é bom. É uma aula boa, é maravilhoso. Você não tem nem vontade que termine. O tempo passa, a gente nem vê. Então o que eu aprendi mesmo foi que o gostar, eu gostar das pessoas, as pessoas gostarem de mim como pessoa, como profissional, faz diferença. E muito diferença. Com certeza isso é muito pertinente, porque tudo que envolve uma sala de aula, que envolve uma aula, não é somente um conteúdo, não é somente uma discussão. É um olhar carinhoso, um olhar mais afetuoso, um olhar mais direcionado, né? Para aquilo que nós sentimos, para aquilo que nós pensamos. Aí perpassa a questão da nossa trajetória. Em alguns momentos nós não estamos tão bem. Aí vem a sensibilidade do professor, e eu tenho certeza que, assim como eu tive professores que transformaram minha vida, você também transformou a vida de muitas pessoas. De pessoas que hoje possuem sua profissão, cresceram na vida, possuem suas famílias, mas que com certeza a sua marca ficou tatuada no coração dessas pessoas, né? E você falou uma parte muito interessante sobre a afetividade em sala de aula. Isso é muito presente, isso é muito necessário. O Jean Piaget, ele já fala, em grupal e afetivamente, a aprendizagem ela é potencializada. Então, eu tenho que me sentir bem naquele processo, eu tenho que me sentir abraçado pelaquela aula, e só assim a aprendizagem vai ser desenvolvida, não é isso? É exatamente. Eu quero, assim, reforçar bem isso aí, né? Que a função, você eu ser professora, era uma coisa que me fazia feliz, era uma atividade que me fazia feliz. E assim eu gostava que os meus alunos e as minhas alunas se sentissem. Era esse o sentimento que predominava, né? Eu tinha a preocupação de trabalhar o conteúdo, como você falou. Que o professor, ele ensina. A gente às vezes não quer usar essa palavra, ensinar. Mas a gente não pode ter medo das palavras, não. O professor ensina. Mas como que ele ensina? E o que ele ensina? Né? E enquanto você também está ensinando, você está aprendendo. E aquelas pessoas que estão ali estão também lhe ensinando. Então a sala de aula, a educação de modo geral, em qualquer que seja a área de atuação dentro da educação, ela proporciona essa felicidade de você se sentir bem e também poder colaborar com aquelas pessoas que estão ali, como seus alunos ou como seus colegas de profissão, também num ambiente de felicidade, de alegria e de realização profissional. Se você pudesse citar pessoas que inspiraram sua trajetória, mulheres, homens, pessoas,
quais pessoas seriam essas? Eu tive, assim, na minha família, já tinha pessoas antes de mim envolvidas na educação. No ensino fundamental, que hoje a gente chama de ensino fundamental, na minha época era primário, né? Então, quando no meu ensino primário, eu fui aluna da minha tia Idalba Simão. Depois, no ensino médio, eu fui aluna do meu tio Marum Simão. E tenho um outro tio, Moacir Simão, que apesar de ser formado em economia, também é professor universitário. Então eu sempre tive assim um envolvimento familiar com essa área da educação. Mas eu também tenho que destacar que eu fui muito influenciada, eu já tinha vontade de ser professora, sempre tive, como eu já lhe falei. Mas o que reforçou essa minha escolha profissional foram os professores, os excelentes professores que eu tive. Eu agradeço demais, agradeço a todos eles e a cada um, porque a cada dia era reforçado mais essa ideia de ser professora, porque eu tive excelentes professores e eles me inspiraram muito e eu agradeço. É aquela frase, a aprendizagem por meio do exemplo é enriquecedora, é construtiva, é interativa e é única, né? É unicamente indescritível. O nosso bate-papo está maravilhoso, mas nesse exato momento nós iremos para os intervalos comerciais e daqui a pouquinho nós voltaremos com mais Vládia Simão, com mais histórias, com mais pensamentos, com mais sentimentos e com certeza com mais aprendizagens. Não saiam daí, daqui a pouquinho nós voltamos com mais um Viva Bem. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, eu sou o Tirolês e estou no canal 180 da BrisaNet HD TV. Muito feliz com a mais nova TV do Ceará. Leve a Sertão TV para a sua casa. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. BrisaNet. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. SN Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777.
Estamos de volta com mais um bloco do Viva Bem, recebendo hoje a nossa ilustríssima Vládia Simão, uma mulher inspiradora e com muitas histórias para contar, mas principalmente com muito sentimento no coração, com muita sensibilidade na alma e com certeza com muita aprendizagem a ser propagada a vocês. Nós vivemos em um período muito delicado, que é a questão da pandemia, e a docência ela passou por uma remodelação muito profunda. Dentro da sua perspectiva, como você enxergou esse processo e qual conselho você daria a esses professores que estão se adaptando a esse novo, nem a esse novo ensino, essa nova modalidade de ensino? Olha, eu quero, assim, parabenizar, porque essa pandemia ela transformou o mundo inteiro. Ninguém, nenhum país, nenhuma cidade, as grandes metrópoles, as pequenas cidades, todas foram transformadas agora nesse período de pandemia. E a educação também precisou mudar bastante, precisou se transformar com essas aulas online, com essas aulas à distância. Gente, mas que coisa admirável! Os professores se lançaram, aprenderam a trabalhar de uma forma como nunca tinham trabalhado. Plataforma, aplicativo, essas palavras, acredito que algumas pessoas talvez nunca nem tivessem trabalhado com isso aí, né? E tivesse, mas as professoras, os professores, os profissionais da educação, os coordenadores, os diretores, os supervisores, todo mundo abraçou essa causa e disse assim: educação acontece quando tem professor, professora, aluno e aluna. Pronto. Meu Deus, os alunos ficaram em casa e os professores ficaram também em casa, mas a educação não parou. E esses professores assim fizeram não, estão fazendo, porque esse processo não passou ainda. Ele ainda está sendo trabalhado. Que maravilha! Fiquei assim, todo o meu reconhecimento, meus parabéns por essa transformação que a educação abraçou e está fazendo, está realizando. A educação não parou, a escola não parou, o aluno não deixou de aprender e o professor também aprendeu, viu? A gente é professor a vida inteira. Eu ainda sou professora, acredita? Então foi essa maravilha. E eu assim fiquei. E isso aí eu quero deixar bem claro que não foi fácil, eu acredito. Não tenha sido fácil. Mas foi possível. E os professores e as professoras e todo mundo que é envolvido na educação, né? Que tem muitas funções que também amparam a atitude, o trabalho do professor na sala de aula. E todo mundo se envolveu e está fazendo um trabalho maravilhoso. Não, talvez não o que a gente queria, mas dentro das possibilidades, meu Deus, toda a minha admiração para as pessoas que estão envolvidas na educação nesse momento tão difícil. As palavras dela são muito fortes, vocês percebem o quanto ela é sensível quando ela fala, o quanto ela traz uma carga emocional de admiração muito grande. Então, nosso abraço carinhoso do programa Viva Bem, da professora Vládia Simão, um abraço meu também, que sou professora atualmente nessa nova modalidade, a todos vocês, a todos e todas que estão à frente da docência. Vocês realmente fizeram maravilhas acontecer, ainda estão fazendo, e por isso vocês merecem todo o reconhecimento, todo respeito e toda a admiração. Nesse momento agora, vamos passar para uma parte mais prática do nosso programa, tá certo? Nós faremos 2 jogos com a nossa querida Vládia, onde ela vai elencar algumas situações que ela viveu, que ela vivenciou, que ela propagou, que ela disseminou, e vocês vão acompanhar agora mesmo. Então vamos lá, a nossa dinâmica. Ela vai elencar algumas situações que ela já enfrentou e outras que ela também não enfrentou. Ela tem 2 cards nas mãos. Acho que vocês já conhecem esses cards de outros programas. E ela vai sinalizar pra gente. Porque como vocês sabem, a docência, a prática em sala de aula envolve muitas facetas.
muitos desafios, muitas vivências. Então vamos saber agora o que foi que essa grandiosa mulher já teve que enfrentar, já teve que superar e também já teve que viver, né? A primeira situação é: você já se deparou com alguma situação constrangedora em sala de aula? Positivo ou negativo? Negativo. Eu nunca passei por uma situação constrangedora, não. Todas as pessoas que, em toda a situação, em educação ou em outra profissão, têm suas dificuldades, mas não chega a ser uma situação constrangedora. É uma dificuldade que a gente pode ajudar a entender, a superar, pode chegar junto, né? Pode, enfim, mas constrangedora não considero, não. Ótimo. E vamos lá, a segunda situação. Você já foi homenageada publicamente? Já recebi uma comenda pela Câmara Municipal daqui de Quixeramobim. Ai, fiquei tão feliz, porque assim, a gente gosta de que as pessoas gostem da gente. Eu me sinto feliz quando alguém diz assim, eu gosto de você. Ah, eu fico muito feliz. Então, quando muitas pessoas, né, dizem assim, eu tô gostando do que você tá fazendo, e aí publicamente lhe entrega uma comenda, como a Câmara Municipal fez isso comigo, eu fiquei muito feliz. Já fui sim homenageada publicamente e agradeço até hoje, e eu tenho lá em casa ainda o que eu recebi, né, que representa esse reconhecimento. Fico feliz. Você já teve que reprovar algum estudante? Não, reprovar não. Reprovar, isso é muito pesado. A gente não aprende ao mesmo tempo, todo mundo não aprende ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Então, alguns alunos precisam de um pouco mais de tempo para chegar onde a gente quer que ele chegue. Então, a escola proporciona o que a gente chama de reforço, né? Você pode dar o nome que você quiser, mas é o quê? É você proporcionar oportunidade para que o aluno chegue aonde você acha que ele deve chegar, onde ele precisa chegar. Então, reprovar não. A gente às vezes pede que o aluno estude mais um pouco. Isso aí tá certo. Mas reprovar, ninguém gosta de ser reprovado em nada. O aluno também não vai gostar. E o professor também não gosta de reprovar, não. A gente não gosta de reprovar, não. A gente gosta que o aluno aprenda, realmente aproveite, né? O aluno, a aluna, aproveite aquilo ali que a escola está proporcionando. E às vezes precisa de um tempinho a mais. Isso aí tá certo, mas reprovar não. Verdade. Essa questão da reprovação é uma palavra muito forte. Realmente é um verbo que envolve muitas questões. Porque muitas vezes eu não fui bem em uma prova, em um trabalho, isso não é somente uma questão conteudista. Envolvem questões socioemocionais, questões culturais, históricas, contextuais do momento. Uma série de coisas, né? Vamos lá. Ao longo desse processo, você já chorou alguma vez em sala de aula? Não, mas já tive vontade. Aí tive que disfarçar, fazer assim... né? Porque a gente também não pode assim, tem que ter um certo controle para estar ali com os nossos queridos alunos e alunas. Então, não chorei não, tive vontade. O choro é a expressão da alma, né? Dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações. E esse foi o nosso pequeno quadro aqui dos nossos cartões. E agora nós vamos para aquele quadro tão famoso que é a dinâmica do bate e volta. Eu vou falar algumas palavras e você vai representar essas palavras com outras palavras ou com uma frase, tá certo? E a primeira palavra é nada mais nada menos que sala de aula. Um local de muita riqueza, tesouros. Você encontra tesouros na sala de aula. E você deixa seu tesouro lá também, viu? Você traz tesouros, mas você deixa o seu também lá. Alguém também vai também ver os seus tesouros, que foi que você deixou lá. Você arruma uma mala quando vai viajar. Na sala de aula é assim também. Você vai botando alguma coisa lá que os alunos vão botar na mala deles, na mala da vida. E você também traz para a sua mala da sua vida o que você colheu lá. São tesouros, são riquezas. Sala de aula, local de riqueza. Excelente.
Quixeramobim. Sabia que eu não nasci aqui? Olha, uma novidade, uma curiosidade sobre Vládia Simão. Eu nasci em Fortaleza, mas eu só me lembro disso quando eu tenho que falar, assim, porque no meu coração, o meu lugar é Quixeramobim. E quando alguém me... Eu tô em outro local, né? Você é de onde? Eu sou de Quixeramobim. Eu sou de Quixeramobim. Quixeramobim é o meu lugar. Tem aquela frase que diz: lar é onde nosso coração nos faz morar, né? Então vamos lá, família. Jesus, agora foi forte. Família é, assim, a nossa segurança e é também o amor. Família é, assim, é onde a gente aprende a amar e também a gente ensina o que é o amor. A gente aprende, a gente ensina. É uma segurança, é partilha, é aprender a dividir, é aprender a renunciar e também a ser feliz. Família é sinônimo de felicidade e de amor. E a palavra mais importante, uma palavra dupla: Vládia Simão. Sou eu. Aqui, gente, de corpo e alma, certo? Falando da minha profissão, que me define como pessoa também. Várias coisas me definem como pessoa. Família, que você acabou de falar aí, mas a minha profissão também. Olha, eu ainda sou professora, porque eu ainda tenho os meus amigos, as minhas amigas, os meus filhos, né? Meus netos, e eu ainda estou... É só um lugar diferente da sala de aula, mas é também um lugar de aprendizagem e lugar também de ensinar. Então, assim, eu sou a Vládia que gosto das pessoas, que tenho as minhas dificuldades, como todo mundo tem, mas eu gosto de conversar, eu gosto de rir, eu gosto de ler, eu gosto de rezar, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de viver, certo? E gosto de ser professora. Sabia que a minha filha, ela é professora, mas eu acho que eu tenho um pouquinho de responsabilidade nessa escolha dela, da profissão Com dela certeza. também, porque ela sempre me viu feliz como professora. E eu acho que ela também quis ser feliz. E eu acho que ela é. Em meio a essa declaração maravilhosa, eu gostaria de destacar e mandar um abraço para Laila Simão, a sua filha, uma mulher virtuosa e que com certeza, assim como você, propaga muitas lições de amizade, de respeito, de reconhecimento e com certeza de muita sensibilidade. Estamos quase chegando ao fim da nossa entrevista. Foi um momento maravilhoso, onde eu aprendi muito com a sua sensibilidade, com a sua humildade. E para nós da Sertão TV, especificamente do programa Viva Bem, é uma gratidão muito grande saber da sua existência, saber da sua presença, saber das suas atitudes e principalmente da sua humildade e de uma palavra que me marcou na sua fala o tempo inteiro, da sua sensibilidade. Gratidão, desejamos o melhor que possa existir no mundo e que você permaneça sendo essa mulher que inspira outras mulheres e que faz o melhor que pode em nome de tantas pessoas, em nome de tantos lugares e em nome da sua própria missão, que é educar, que é propagar amor, esperança e com certeza fraternidade. Muito obrigada, Rayane. É assim, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. E eu quero agradecer, você é uma pessoa maravilhosa. Lhe conheci hoje, mas espero continuar sua amiga. Com certeza, somos amigas agora. A amizade começou. Com certeza. Que Deus a proteja. Pronto, obrigada. Você também. Rayane, eu quero deixar um abraço para as minhas colegas, professoras, meus colegas, né, professores também, e a todas as pessoas que se envolvem na educação, aquelas que estão na sala de aula e aquelas que estão desenvolvendo outras atividades que também se relacionam com a educação. Quero deixar o meu abraço e assim os meus votos de felicidades a todos que estão nessa missão tão linda, tão maravilhosa, tão importante e que nos faz
tão feliz. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço a todos vocês, a todos e todas que nos assistiram. Até a próxima semana com mais um Viva Bem, com mais histórias, com mais possibilidades e com mais aprendizagens. Porque conhecer novas histórias, como eu sempre falo, é também viver bem. Tchau, tchau e até a próxima.